Ao chegar aos 40, muitas das vezes percebemos e compreendemos que tentamos ser tudo para todo mundo e acabamos esquecendo de nós mesmas. E hoje eu quero conversar com você acerca disso. É preciso você vir se resgatando, é preciso que você faça um resgate emocional e compreenda que, ao mesmo tempo em que você sempre cuidou de todo mundo e esqueceu de você, agora é hora de você fazer o inverso. Agora é tempo de você começar a pensar mais em você e compreender que você também é uma mulher e que a maturidade ela não levou a sua paz, ela não levou a sua alegria e muito menos a sua beleza, mas a maturidade ela trouxe segurança, confiança e certezas para a sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Mônica Criciúlo e hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre, sim, a maturidade. E eu gostaria de estar lendo com você aqui algumas coisas, como, por exemplo, a grande virada que nós precisamos dar aos 40. Aos 40, antes nós tínhamos uma necessidade de a todo momento cuidar de todo mundo, estar atento com a necessidade de todo mundo, mas agora nós precisamos compreender que precisamos sim focar a atenção em nós mesmos e compreender que nós temos agora menos necessidade de chamar a atenção de quem quer que seja, menos necessidade de receber aprovação e temos uma necessidade de olharmos mais para dentro de nós, reconhecendo que agora tudo mudou e precisamos nos enxergar como um todo. E eu te pergunto, você já parou para se enxergar? Já parou para observar que você agora precisa ter um autocuidado maior? Que você precisa ter uma atenção maior em você mesma? E que você, sim, está viva. Você simplesmente está agora em uma outra fase. Quero te dizer não é o fim. 40 mais, 50 mais não é o fim. Simplesmente é um início de um recomeço. E agora você precisa recomeçar de uma forma diferente. Você precisa repaginar a sua vida e compreender que você agora precisa se colocar no centro se você quiser poder continuar cuidando de outras pessoas, filho, casa, marido. Você precisa primeiro cuidar de você. E é sempre importante nós lembrarmos que a mulher 40 mais, 50 mais, ela vai vivenciar mudanças no seu corpo. E tudo isso por causa dos seus hormônios, porque os nossos hormônios agora já não estão sendo produzidos na mesma intensidade de antes. E por isso precisamos ter uma atenção maior na nossa alimentação, no exercício físico, uma atenção maior para a nossa questão mental, emocional. E eu te pergunto, como você tem tratado das suas emoções? Será que você simplesmente continua mostrando para todo mundo que você é forte, você pode enfrentar tudo sozinha? Talvez seja tempo de agora você mudar e compreender que você precisa sim de uma atenção especial, você precisa sim cuidar do seu corpo, você precisa sim cuidar das suas emoções. E é importante ainda compreender uma coisa, que uma vez que nossos hormônios já não são mais produzidos na mesma intensidade que antes, precisamos sim da reposição hormonal, precisamos sim de uma boa alimentação, precisamos sim tirar da nossa alimentação tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que faz mal para o nosso organismo. E para a nossa questão emocional, precisamos sim compreender que precisamos trabalhar na gestão das emoções. E eu te pergunto, você tem cuidado, tem feito gestões das suas emoções? Ou será que você tem se entregue a tudo de uma forma desesperada? Porque sim, muitas das vezes é assim que nos encontramos na perimenopausa. Tudo pra gente parece um balde d'água, um pingo de água parece um balde, quando na verdade é somente um pingo de água e tudo que eu preciso fazer é lidar com essa emoção. Então, gestão da emoção é importantíssimo. Cuide-se, faça sim gestão das emoções. Então, se você já passou dos 40, 50 mais, você sabe do que eu estou falando, que a gente passa por uma grande transformação, não só no corpo por causa dos hormônios e tudo mais, mas também por causa da nossa mente,
como a gente se sente obrigada a evoluir, como que a gente precisa evoluir para ter uma vida com qualidade, para ter alegria de viver, porque é altamente desafiadora essa fase da vida. E se você é mulher, eu já te convido a vir comigo nessa transformação. Aqui a gente vai estar trabalhando essa transformação de uma forma que você possa compreender que se você buscar esse conhecimento, se você buscar se cuidar, se você olhar para dentro de você mesma, sim, ainda tem muita coisa para você viver, ainda tem muita alegria e ainda tem muito sucesso, muita paz, você ainda vai se deparar, mas você precisa se levantar, se erguer e se olhar nessa nova fase da vida. Então já quero te convidar, se você está passando por essa fase tão desafiadora da mulher, que você possa, coloca aqui nos comentários o que você tem passado, qual foi o seu maior desafio, o que você tem sentido, qual foi o impacto que 40 mais 50 mais trouxe sobre a sua vida. E é exatamente quando nós compreendemos toda essa mudança, toda essa transformação que chega até as nossas vidas no 40 mais, 50 mais, porque é muito variável, algumas mulheres vão ter essa transformação aos 40, outras aos 50, é que nós compreendemos que chega uma fase da vida que precisamos nos colocar como centro. E quando a gente nos coloca como centro, aí sim a gente se encontra em condições de florescer, de formas que daí então venhamos sim a cuidar, a voltar com todo aquele cuidado com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos filhos, porque eu confesso para você, mulher, que sempre priorizei os meus filhos, a minha casa, sempre priorizei a minha família, né? Era irmãos, era quando minha mãe ainda era viva, cuidar da minha mãe, e não me arrependo por isso, tá? Mas chegou um tempo da minha vida que eu compreendi que eu precisava me colocar agora como centro. Eu precisava compreender que eu precisava desse tempo para mim, desse gasto para mim, para vocês entenderem. Sempre colocava como prioridade tudo. Até o dia que eu coloquei como prioridade a mim mesma e decidi, vou pagar uma academia, eu vou ir para uma academia fazer musculação, eu vou começar a cuidar mais do meu corpo, né? Tá mais atenta com a minha dieta, me alimentar de forma saudável. E muitas das vezes se alimentar de forma saudável não é você colocar aquilo que você não pode, mas é tirar da tua vida aquilo que faz mal. Eu comecei a me colocar como centro. E daí então eu percebo totalmente que eu comecei sim a florescer, porque você, mulher, só pode ajudar alguém se você estiver bem. Você só pode ser estrutura para alguém se você estiver fortalecida. Então, quando olhamos para Sara, a gente vê como Sara, ela entra ali numa provação terrível por tentar resolver algo que não estava no alcance dela. Mas hoje eu estou falando com você de resolver algo que está ao nosso alcance, né? Que é cuidar da nossa saúde. Sara, ela tinha sim uma promessa, ela tinha promessas de gerar um filho, filho da promessa. E assim como Sara, esposa de Abraão, tinha uma promessa de Deus, você também tem uma promessa do Senhor. Mas eu te pergunto, o que você tem feito para que essa promessa se concretize na sua vida? Às vezes ficamos tão desesperadas e angustiadas e ansiosas por tantas coisas que queremos fazer, que queremos que aconteça, que acabamos não fazendo aquilo que é preciso fazer. Então hoje eu te convido a que você venha, para que você venha cuidar de você, para que você venha sem ansiedade, sem desespero, esperar o cumprimento das promessas do Senhor. Que você não passe à frente de Deus, que você não tome atitudes que o Senhor não mandou que você tome, que você não tome atitudes impensadas, mas que você espere em Deus sim, mas fazendo aquilo que te é necessário. Sabemos que Sara passou à frente de Deus, tentou ali arrumar filhos para Abraão, compreendendo que ela tinha uma promessa. E o que eu quero dizer para você, eu não posso deixar de te falar que você tem uma promessa. Deus não precisa de ajuda. E muitas das vezes, pela ansiedade, acabamos perdendo o foco naquilo que Deus nos prometeu e focando em fazer aquilo que Deus não mandou. Então, eu gostaria de deixar isso aqui para você hoje. Foque nas promessas. Você tem uma promessa. Aquele que te prometeu é fiel também para cumprir. E aproveito para te dizer, se você já passou por uma experiência como essa, coloque aqui nos comentários, eu quero te conhecer um pouquinho mais. Eu quero saber se você já passou por algo, já passou à frente de Deus,
Deus, pela ansiedade, pela angústia, que é algo que nos atormenta muito nessa fase 40 mais, 50 mais, e que a gente precisa aprender a controlar. Se você tem uma promessa, tá tudo bem, segue em frente, continua orando, clamando e se cuidando e esperando, porque aquele que prometeu é fiel e vai cumprir na tua vida. Embora essa fase seja uma fase muito desafiadora, é totalmente possível você ter uma maturidade totalmente livre de ansiedade, de estresses. Você não vai estar ausente, mas você vai aprender a lidar com as suas emoções. E eu te convido para estar aqui comigo, porque juntas nós somos mais fortes. E uma vez que a gente aprende, o aprendizado ele é libertador. Uma vez que a gente conhece acerca de algo, o conhecimento também é muito transformador e libertador. E aqui a gente vai estar compartilhando isso, conhecimentos e experiências. E tudo que eu compartilhar com você aqui, não se esqueça, são coisas que eu estou vivenciando ou que eu já vivenciei. São experiências minhas. E eu te espero mais vezes aqui no canal, porque juntas nós somos mais fortes. E não se esqueça, seja plena, ame-se, cuide-se e compreenda que nada acabou aqui. Pelo contrário, é o início de uma nova jornada. Até o próximo vídeo.